Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma conversa na FENAC. E dessa vez com uma figura assim, muito representativa já para a cultura contemporânea brasileira, para a música brasileira e, naturalmente, para a música mundial, né? Porque a música brasileira também é um pouco isso. Então, mestrinho, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer imenso. Oi, Ivan. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho com você, meu irmão. Falar um pouquinho da minha trajetória, enfim. É uma honra, viu? Para começar, eu queria começar do começo, porque eu acho que o seu começo é um pouco meu de memória afetiva. A gente é a mesma idade, a gente nasceu em 88. Aí, acreditem, eu estou acabado, ele está muito bem, né? Oxente. Pois é, acho que vou tocar acordeão para ver se volta alguma coisa. E, mestre, eu queria saber... Tá bem. São muitas referências, assim, quando a gente ouve tua música. Claro, tem uma ou outra mais predominante, mas eu queria saber o que é que Mestrinho cresceu ouvindo. Qual é a tua primeira referência musical? Algumas referências musicais ali de infância, né? Um meio musical, mas tuas primeiras lembranças musicais. A minha primeira referência musical, meu pai, né? Meu pai, meu avô tocava 8 baixos. Eu lembro de eu pequenininho ir lá na terra do meu pai, que se chama Carira. O nome do meu pai era Evaldo de Carira. E eu tinha uma sanfoninha bem de 48 baixos. Aí eu dava na mão do meu avô. Como ele tocava 8 baixos, 8 baixos é um instrumento que é de botão, só botão, não tem teclado, né? E é pequenininho assim. E meu avô tocava. Ele pegava a minha sanfona que tinha teclado, ele não tocava na parte do teclado, tocava só nos baixos. E meu pai também ouvindo. Então acho que minhas primeiras referências, meu avô, meu pai e meu irmão, Erivaldinho, que tocava sanfona também muito bem. Então tudo que ele fazia, eu copiava novinho. Então acho que foram minhas primeiras referências. Assim, a raiz mesmo, né? A fonte é aí. E eles ouviam o quê? Meu pai é fãzaço de Luiz Gonzaga. Meu pai, ele encontrou com Luiz Gonzaga muitas vezes numa fazenda chamada Fazenda Rancho Alegre, onde se reunia Dominguinhos, Gonzaga, Oswaldinho, tantos outros artistas do forró. E meu pai estava lá também, ele sempre ficava lá junto com eles e até tocou um dia acompanhando Luiz Gonzaga, ele me contava isso. Então, ele era fãzaço de Gonzaga. Tudo de Gonzaga que eu aprendi foi através do meu pai. Tá. E aí, a partir do momento que você cresceu nesse meio musical, todo mundo tocava alguma coisa, você uma vez pensou assim, eu, criança, quero tocar também, né? E começou a aprender a bela sanfona. Eu acho que eu nem pensei, viu? Eu acho que, tipo, quando eu vi, eu já estava tocando. Eu não parei para pensar, não tenho assim, eu também quero ser igual ao meu pai, quero tocar, Não, eu acho que a sanfona, eu nasci, a sanfona já olhou para mim e falou, é você, porque quando eu tinha 5, 6 anos, eu já tocava asa branca, já tocava um monte de coisa de tipo... Foi um encontro deu com o instrumento, do instrumento comigo, assim, que a gente sabe aquele encontro que você olha, não fala nada e já sabe o que é. Então foi desse tipo, assim. E, mestrinho, essas outras referências, você falou agora do Luiz Gonzaga, certamente muita música ligada à sanfona nordestina ali, né? Sergipe, Alagoas, Pernambuco, sim, onde eu sou. Mas as outras referências de ordem mais... eu nem vou falar pop, mas assim, referências cariocas, baianas, como é que isso chegou a tu? Tem alguma referência, alguma lembrança disso? Para fazer essa miscigenação musical que tu faz hoje, né? Primeiramente, eu acho que a primeira referência minha, que abriu minha cabeça para essas referências assim, mais pop, foi Dominguinhos. Ele foi o músico que eu ouvi muito novo e quando eu ouvi Dominguinhos pela primeira vez, eu desabei em lágrimas, assim, e não estava entendendo por quê. E era só pelo som da sanfona, a melodia que ele estava tocando naquela época lá que eu ouvi. E a partir daquele momento, quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu falei, pronto, eu achei assim o que eu quero para mim, né? E aí abriu minha cabeça
com relação a harmonias mais modernas, com relação também ao jazz, essa coisa, porque o Dominguinhos era um músico do forró, tocava muito bem forró, mas ele tocava de uma maneira, né, jazzística, assim, uma maneira jazzística, mas não igual ao americano, a toda essa turma, de um jeito brasileiro. E aquilo me deu fome de música cada vez mais. Então eu botei na minha cabeça, eu quero ser um músico que quero ir profundamente, conhecer a música profundamente e quero evoluir. Nunca parar de estudar, nunca parar de conhecer a música, porque eu acho que a música é infinita, é igual a matemática, né? Todo dia que eu acordo, eu descubro algo novo na música, algo novo no instrumento, acordeão também. Então, eu nunca sei. Para mim, eu nunca sei de nada ainda. Ainda estou no começo, até hoje. É assim que eu vejo a música. Então, quando eu ouvi Dominguinhos, aí a partir daí eu comecei também a ouvir Sivuca, comecei a ouvir Hermeto Pascoal, né? E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ouvir muito Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, toda essa turma aí, Chico Buarque, turma que Dominguinho estava sempre por perto também, né? Ele conviveu muito. E eu acho que o Dominguinhos musicalmente me abriu a cabeça para ouvir esses outros artistas, né? Comecei também a ouvir Elba Ramalho. Aí onde eu entrei no âmbito do artista, né? Porque você pode tocar, pode ser virtuoso, mas tocar, ser virtuoso e ser artista tem diferença aí. Porque artista você tem que lidar com o público, você tem que lidar com a energia toda que está rolando ali no momento, né? Você tem que saber conversar com as pessoas. Então, e você tem que pensar na música como um todo. Se você é um músico só virtuoso e vai tocar a música, você sempre quer, eu vou mostrar minha técnica, vou mostrar isso, aquilo, vou fazer o máximo aqui que eu puder. Só que eu acho que o artista ele tem que pensar na música, né? E Dominguinhos era um grande artista, ele pensava na música e eu aprendi muito com ele isso, de você respeitar a música, né? De certos lugares que você está, se você está tocando um tipo de música, você vai tocar de um jeito, se você está tocando outro tipo de música, vai tocar de outro jeito. Eu acho que a música ela tem que estar em primeiro lugar. Então, eu acho que a Escola Dominguinhos eu acho que é a melhor nesse sentido, porque de broncas e broncas que ele me deu quando eu estava tocando com ele, eu aprendi demais. E isso é muito engraçado, mestre, você falar do Dominguinhos também, né? Porque, naturalmente, hoje, em Pernambuco, por exemplo, tem o Amaro Freitas, né? Que é um pianista especificamente, você vê o Dominguinhos, mas esse caminho do músico, né? É um músico, às vezes é um caminho que é difícil, né? Você ser músico somente, se lançar ali, sozinho, né? Eu acho que o Amaro Freitas já ultrapassou a parada de ser só músico. Ele é um artista, um grande artista. Para você ser artista, você não precisa cantar. Basta você ter uma carreira e basta você... É isso. Hoje em dia, ele vai nos shows dele, instrumental, ele tem que lidar com o público. É uma parada dele ali. Eu acho ele, inclusive, um grande artista e muito completo. Então, eu bato palmas para ele, para a trajetória dele, que como você está falando, é mais difícil quando é instrumental, né? Quando a pessoa não canta. O Gonzaga falava pro Dominguinhos, eu já fiz de tudo, já botei a sanfona na cabeça, já abri ela de todo jeito, e ninguém olhava para mim. A partir do momento que eu comecei a cantar, que eu comecei a ser mais valorizado. Então, ainda existe essa dificuldade, né, de você se conectar com a música sem ter uma letra. Que com a letra é maravilhoso, mas também a melodia, eu acho que eu, particularmente, a minha opinião, sem a melodia, musicalmente falando, pensando na música, eu acho que a melodia é mais importante que a letra ainda. Porque eu ouço palavras, se a melodia não tiver aquela profundidade, aquela palavra para mim vai ficar muito rasa, por mais profunda que seja. Se ela está dentro de uma música e a melodia não é profunda, não alcança a profundidade do que a palavra eu acho que fica raso, né? Agora, se a palavra está sendo citada como poesia e ali não tem melodia nenhuma, ali também eu consigo ver a profundidade da palavra. Mas se ela está inserida na música e a melodia não acompanha, aí eu não me emociono tanto, entendeu? Então acho muito importante elas estarem ali
cada uma, né, a palavra e a melodia tá conectadas também. Então rola muito isso em várias músicas, que eu falo, olha, palavra profunda, mas não me toca. Eu vejo a palavra profunda de uma maneira rasa, entendeu? Que é aquilo que é justamente a linguagem, mas é uma linguagem não verbal, mas ela tem muita coisa a dizer, né? Os arranjos, é isso que eu converso muito com o Amaro também, e a sanfona principalmente pode trazer também esse elemento da melancolia, né? Pode trazer alegria. O Dominguinhos era um mestre nisso, né? Quem é rico mora na praia, mas também fazer o lamento sertanejo. Exatamente. E eu acho que, olhando para a sua obra, acho que você é um músico, um artista que transita muito bem nesses universos, entre o triste e o feliz, enfim, o triste no sentido artístico da coisa. Sim, né? a tristeza é uma das coisas mais belas que eu já vi nas canções. E te faço cafuné, quando eu vi pela primeira vez, eu não estava sofrendo nem de amor, não estava sofrendo de nada, estava pleno. Só comecei a chorar de um jeito que eu falei, meu Deus, eu tô triste, não sei, Porque eu vou te falar, porque é uma história linda de amor, e geralmente a pessoa, se ela tá num relacionamento que não tá dando certo ali, enfim, tá triste, vai ouvir essa música aí, ela fica desejando aquilo pra vida dela e não tem, aí começa a chorar, começa a ficar triste. Então várias músicas, quando eu vejo, eu tô num chororô danado, mas não tô nem triste. Ou então, quando as pessoas perguntam, como é que tu estás? Aí tu tô triste, a pessoa ainda bem, vem coisa boa por aí, né? Quer dizer, mais ou menos essa... Exatamente. Exatamente. Tá todo mundo torcendo pra você estar triste aqui. Mas como ninguém tá triste aqui, pelo menos por enquanto. Mestrinho, como é que foi a trajetória aí entre ser músico e começar a gravar, né? Fazer... Primeiro participações, obviamente, você toca com um ou toca com outro, mas resolver fazer seu próprio disco, né? Gravar sua própria obra, você tem participações, assim como o Dominguinhos teve, né, em universos de outros gêneros musicais. O Dominguinhos tem um disco com o Yamandu Costa, que é uma coisa espetacular, das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida, de longe. Você também teve, né, gravou com o Hamilton, Sim. Mas na hora de fazer o teu disco, como é que foi esse processo e como é que é o teu processo também de composição? Eu componho desde os meus 13 anos de idade. Inclusive eu tenho uma caixa gigantesca lá em casa de fita, que eu era o gravador com a fita, botava para gravar, e várias composições que eu ainda tenho que revisitá-las, né? E ver se tem alguma coisinha ali, né? Porque é bom aquela coisa da essência, né? Sem muita influência, você compor desde novo, sem tanta influência. Hoje eu já sou arrodeado de influências, né? Mas eu componho desde os 13 anos e desde os 12, por aí, eu já tocava em bandas, né, da região lá de onde eu morava. Já toquei em várias bandas, né, que era estilo meio Macho 3 com Leite, meio Calcinha Preta, assim. E minha mãe dava autorização para eu viajar. E aí fui para Maranhão, fui para um monte de lugar lá no Brasil. Desde novinho, muito independente. Minha mãe sempre confiou em mim, né? Eu acho que esse pilar que eu tenho, assim, da minha mãe, que eu acho que é uma das pessoas mais responsáveis por eu estar aqui hoje tocando, né? Inclusive o nome Mestrinho foi ela que colocou, eu não tinha nem nascido ainda. E daqui a pouco eu conto essa história. Mas, enfim. Aí eu fui, né, tocando nas bandas. Aí uma época eu falei, eu quero sair da banda porque aqui eu sempre tô tocando as mesmas harmonias, as mesmas coisas, e eu quero evoluir para algo mais, né, maior, né? Quero conhecer mais a música, e se eu ficar aqui eu vou ficar bitolado, né? Aí eu saí, fui tocar com meu pai um tempo. Aí meu irmão Arivaldinho, ele foi para São Paulo tocar com um artista chamado Mestrezinho, que era um artista do forró, que era um artista do forró muito bem consagrado, enfim. E aí chegou lá, ele conheceu um universo diferente da gente, que foi o forró universitário. Aí ele voltou pra Sergipe falando, pai, olha, lá tá rolando um movimento, nunca vi, um monte de gente jovem curtindo o forró, porque assim, o forró na época que até na minha terra, por exemplo, na época que eu morava lá, era tipo assim, a pessoa mais jovem tinha 50 anos. Era o mais jovem do forró. E aí tinha vários forró com o nome, forró dos veinhos, forró não sei o quê.
E aquilo era normal, era bom, eu ia em vários, eu só convivia com gente bem mais velha por causa disso, né? E as pessoas jovens, assim, naquela época, eu ia estudar na escola, você faz o quê? Toca sanfona. Você toca sanfona? Aí já ficava com os amiguinhos, ele toca sanfona, rindo da minha cara, sabe? Tipo, como se fosse um mico que eu estivesse pagando ali por falar que toca sanfona. Você toca, ele gosta de forró. Aí era tipo isso. E tinha essa coisa né, essa zoação, né, na época, porque o forró era pra gente velha. Aí meu irmão voltou rasgando seda do Sudeste, falando, aí tá rolando um movimento que tem muita gente jovem curtindo forró. Aí meu pai, eu quero conhecer. Próximo ano eu vou com vocês lá, vou abrir os shows do Mestrezinho. E eu ali ouvindo aquelas conversas, pai, eu toco triângulo muito bem. Não toco só sanfona não, eu vou tocando triângulo. Aí fui. E aí cheguei em São Paulo, vi aquele movimento ali, eu me apaixonei também. Ali eu plantei algo na minha mente ali, falando, eu vou vir pra cá. Não sei como, mas vou vir. E aí conheci o Anderson, que tá aí hoje, que é o meu produtor, o meu empresário também. Eu olhei pra ele e falei, olha, eu vou montar um trio de forró e vou vir pra cá, você me ajuda? Ele, com certeza, monte aí. Você é um sanfoneiro arretado, não sei o quê, enfim. Ele não falou isso, mas eu sei que ele pensou. E aí eu vim, minha irmã já começando a cantar, tocar triângulo, os abombeiros do meu pai, eu falei, bicho, vamos montar um trio. Thaís, aprenda a tocar triângulo, você vai ser a primeira mulher. Tua irmã. Minha irmã, Thaís Nogueira, que hoje tem uma carreira, inclusive tá lá pelo Japão, tocando lá. E eu falei, aprenda a tocar triângulo, você vai ser a primeira mulher a chegar no circuito, só tem homem, e você vai chegar lá arrebentando, tocando triângulo, porque você tá cantando muito bem. O repertório da Marinês. Aí chegamos em São Paulo com o trio Juriti, né, que foi E aí tem tanta história, eu vou passar a tarde toda se eu ficar contando. Porque, assim, o trio Juriti era apadrinhado pelo João Silva, um dos maiores compositores, né, parceiro de Luiz Gonzaga, compositor de pagode russo, compositor de Tá Danado de Bom, enfim, muitos sucessos. E a gente conheceu o João Silva antes de montar o trio. A gente estava em Sergipe, a gente gravou um CD, Mestrinho e Thaís, né, minha irmã é Mestrinho e Thaís, e gravamos músicas do João Silva, só que a gente era muito novo, a gente não sabia como funcionava isso. A gente só entrou dentro do estúdio e gravou. Daqui a pouco o telefone do meu pai toca. Aqui é o compositor João Silva. Vocês gravaram músicas minhas, seus filhos gravaram músicas minhas sem pedir autorização, vou processar eles. Aí meu pai passou meu telefone, que eu não morava com meu pai na época, ele, aqui é o compositor João Silva. Eu, oi, João Silva, não sei o quê. E eu novinho, e eu lembro que eu andava pela rua assim, falava com uns abombeiros escurinhos, que fez parte do Juriti, e falava, bicho, vou jogar na Mega Sena, porque se eu ganhar na Mega Sena, eu contrato o João Silva para ser o compositor particular da gente. Porque eu sou fã demais dele, eu era muito fã das músicas. As músicas dele me deixavam de uma maneira, assim, me causavam muita emoção. E aí ele ligou para mim, falou, vou processar vocês por isso e aquilo, não sei o quê. Aí eu passei o telefone da minha mãe, ele falou com minha mãe e tal, aí marcou um encontro no Hotel Jax. Hotel Jax é o hotel onde o Dominguinhos fez a primeira música com a Anastácia, na época que ele morou, que ele conta essa história também. E aí lá vai minha mãe com eu e minha irmã, e a outra irmã que eu tinha, e o Escurinho. 3 filhos enrabichados. Minha mãe era uma guerreira danada. A mulher mais feminista que eu já conheci na vida, sem se intitular feminista. Nas ações mesmo, assim, sabe? E chegou lá, aí quando o João Silva viu aquela cena, ela com os 3 filhos ali, não, meus filhos, eles amam música, gostam de tocar, não sei o quê. Contou a história dela, guerreira absurda, assim, sabe, pra criar os filhos sozinha. E beleza, saímos de lá, eu olhei pra cara do João Silva, ele tava com a cara, beleza. Aí eu ainda tava tocando em algumas bandas ainda, aí eu vou viajar. Daqui a pouco eu recebo uma ligação da minha irmã. Ô, mestrinho, João Silva ligou aqui pedindo nossa mãe em namoro. Olha como acontecem as coisas, né? Aí eu falei, é mesmo?
Aí minha mãe tá querendo aceitar. Eita, luta. Eu sei que eles ficaram juntos. E aí rolou aquilo. Aí na época do Trio Juriti lá já tava sendo apadrinhado pelo João Silva, com composição pro trio. Um monte de coisa. Eu falei, nem precisei ganhar na Mega Sena, né? Enfim, aí a gente foi para São Paulo. E aí o Anderson ajudou muito, porque ele fazia um festival lá chamado Forró de Magnata. Ele já colocou a gente para tocar no festival, colocou a gente para tocar em vários lugares, né? Várias casas de show. A gente tocou muito de graça, ficava na casa de amigos em São Paulo. Porque quando eu chamei a minha irmã para ir para São Paulo, ela perguntou onde é que a gente vai ficar. Eu falei, eu conheci umas pessoas lá, a gente fica na casa de um, na casa de outro, e vai dando certo. Tinha o Dandão também, que era um cara que acolhia os nordestinos lá em São Paulo. Aí começamos a tocar. Aí eu sei que caiu no gosto do povo. Daqui a pouco a gente já estava tocando com um cachezinho, assim, dividindo. Não era tanto, mas já dava pra gente ir se mantendo ali em São Paulo. E começou assim, com o Trio Juriti. E a partir daí, a gente gravou o primeiro disco, né, com composições de João Silva. O segundo disco do Trio Juriti já foi melhor porque teve a participação do Dominguinhos. E foi onde eu gravei pela primeira vez Te Faço Cafuné. Foi no segundo CD do Juriti, ele canta comigo, Dominguinhos, né? Foi muito... Pra mim foi um sonho realizado. E aí foi isso. No meio dessa história tem como eu conheci Dominguinhos também. Foi numa dessas vindas com meu pai, né? Como meu pai veio para abrir os shows do Mestrezinho, enfim, eu vim com ele tocando Triângulo. Foi como eu conheci Dominguinhos. Meu pai já era amigo do Dominguinhos, de muitos anos, quando ele morou em Sergipe, enfim, ia ter show de Luiz Gonzaga em Carira, na terra do meu pai. Meu pai me falou que ele ia comprar um ingresso na portaria lá do show e chegava lá, quem tava vendendo o ingresso era o Dominguinhos. Ele vendia o ingresso, depois ia lá e tocava com o Luiz Gonzaga. Nessa época era tudo assim, tinha muitos shows em circo também, né? Eles tocavam muito em circo nessa época. E aí foi isso. O começo de tudo foi com o Trio Juriti. Rapaz, você fica com vergonha de continuar, né? Contando história. Tem muita história. Mas por falar em Dominguinhos, você falando que era instrumento de gente velha, né? Minha avó, que é da terra de Dominguinhos, tocava sanfona também. Oxi, então na escola dizia, minha avó toca também, quer dizer, era pra mim era realmente coisa de ninguém jovem na minha... Exato, Se você for em São Paulo, nos interiores, enfim, no Nordeste também, na casa de pessoas idosas, assim, sempre tem uma sanfona guardada lá, dessas épocas, assim, sabe? E por falar em gosto do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Então, eu podia pedir uma música pra gente continuar a conversa? Obrigado, mestrinho. Vou plugar aqui. Já tá no som? Bom, eu tive várias conversas com o Dominguinho, né? E uma delas foi que ele falou pra mim, eu sei que você gosta de eu tocando, você gosta do meu jeito de tocar, mas você tem que procurar a sua personalidade. Você tem que ser fiel ao que você... E aí, essa música eu acho que é um pouco isso. Essa música que eu vou cantar agora é muito da minha personalidade, né? É de composição.
nunca pensei que eu fosse ter um grande amor, alguém que eu me importasse, me tornasse inseparável, tão amável, brilha como o sol de uma manhã. Aí você apareceu pra me fazer sentir feliz, sorrindo, pleno, intenso, querendo viver cada momento, espaço, tempo, eternidade, ao teu lado na alegria, na tristeza e na dor. Eu e você andando juntos, lado a lado, não tem tempo ruim, pois sobra tempo hábil pra amar, amar, amar. Nós somos feitos de amor, inseparáveis como o céu, o mar e a lua. Me entreguei de malicuia, pois tenho certeza que pra mim só existe você. É só você. Eu e você somos um só, brincando, beijando, se amando, sentindo prazer. Eu e você somos um só, sorrindo, chorando, cantando no amanhecer. Eu e você somos um só, dormindo, abraçados, jogados no mar de querer. Eu e você somos um só, fazendo acontecer. Pensei que eu fosse ter um grande amor, alguém que eu me importasse, me tornasse inseparável, tão amável, brilha como o sol de uma manhã. Aí você apareceu pra me fazer sentir feliz, sorrindo, pleno, intenso, querendo viver cada momento, espaço, tempo, eternidade, ao teu lado na alegria, na tristeza e na dor. Você andando juntos, lado a lado, não tem tempo ruim, pois sobra tempo hábil pra amar, amar, amar. Nós somos feitos de amor, inseparáveis como o céu, o mar e a lua. Me entreguei de malicuia, pois tenho certeza que pra mim só existe você. É só você. Eu e você somos um só, brincando, beijando, se amando, sentindo prazer. Eu e você somos um só, sorrindo, chorando, cantando no amanhecer. Eu e você somos um só, dormindo, abraçados, jogados no mar de querer. Eu e você somos um só, fazendo acontecer. Eu e você é uma composição de minha autoria. E essa coisa que tem no começo da música, da sanfona, né? Eu acordei um dia de manhã tocando sanfona. Aí, quando eu falei que eu descubro algo novo cada dia que eu acordo, seja na música ou no instrumento, isso faz parte, porque eu tava tocando, de repente eu tocando assim, improvisando, de repente eu isso aqui legal, esse negócio aqui. Eu acho que eu vou compor uma música pensando nisso aqui. Eu acho que eu compus... Eu e você, primeiro saiu essa introduçãozinha, né? Que é algo que eu nunca tinha visto num acordeão, assim, ser feito. Parece até um outro instrumento, guitarra, enfim, outra coisa. E quando eu descobri isso, eu falei, preciso compor uma música, né? Pra seguir esse... Aí onde me veio Eu e Você, que é uma composição, assim, digamos assim... É um shotzinho bem gostoso, forrozinho, mas tem aquela visão pop também, né? Quem me dera acordar com essas inspirações. Né? Mestrinho, você estava falando muito sobre Dominguinhos e eu acho que tem uma parceira sua que é uma grande interseção. Dominguinhos é uma grande interseção, né? A Mariana Aidar. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda jovem, acompanhava o trabalho dela, ainda quando lançou o primeiro disco.
E ela resolveu fazer um documentário sobre Dominguinhos, né? E uma série também no YouTube. Tem até a participação da Mayra Andrade, né? Cantora de Cabo Verde, Djavan, uma série de coisas. Queria saber como é que se deu esse encontro com a Mariana Aidar e como é que o Dominguinhos transita nesse universo de vocês aí, né? Ah, na época que ela tava fazendo o documentário foi a época que eu conheci ela. Eu tocava com Dominguinhos. Então eu lembro que ela acompanhava ele pra tudo que era lugar e eu tava lá junto. E a gente se conheceu e teve uma afinidade muito grande, porque ela participava dos shows do Dominguinhos e eu tava lá tocando, eu acompanhava em alguns. E em algum desses encontros nossos, assim, a gente tocou em camarim também juntos, assim, aí se apaixonou pela música um do outro. E eu lembro que eu fui lançar meu primeiro álbum, eu convidei ela para participar, enfim, ela fazia shows também, me convidava, eu dava uma canja. E a galera começou a ver essa afinidade, né? O público aí começou a querer a gente juntos. E os contratantes também. Ai, vai ter o show da Mariana Aidar. Ah, o Mestrinho não pode vir participar. Mesma coisa do meu lado. Vai ter show do Mestrinho. Ah, a Mari não pode vir, a Mariana Aidar não pode participar. E foi acontecendo, né? Então a gente tinha essa afinidade de muitos anos e já tinha vontade de gravar um álbum juntos. Mas a gente conseguiu realizar isso só depois, né? Porque cada um vivia um momento diferente na carreira um do outro ali. E acho que foi 2024 que a gente decidiu, eu acho que tá na hora da gente fazer alguma coisa. Tantos anos de amizade. E aí a gente gravou o álbum Mestrinho, Mariana Aidar e Mestrinho, e a gente conseguiu trazer para casa o Grammy Latino com esse álbum. Né? É verdade. Eu acho que, por falar em parcerias também, você apesar da pouca idade, a mesma da minha, né? Somos jovens e tal. Você já tem muitas parcerias, assim, consolidadas, inclusive com parceiros do Dominguinhos. Por exemplo, a Elba Ramalho, o Gilberto Gil, né? Que são pessoas que você trabalhou e o Gil você ainda está junto. Então, como é que foi o processo de, por exemplo, já no teu primeiro disco, ter a participação do Gilberto Gil e esse trabalho com ele, que é outra figura também que deve ser uma referência para você musical, né? Sim, o Gil, para mim, eu vejo ele como eu via Dominguinhos também. Né? A presença fortíssima, uma pessoa super inteligente e usa a inteligência a favor do amor, que eu acho que isso é lindo de se ver, sabe? Eu admiro muito isso nele. E o meu primeiro álbum, o negócio foi o seguinte, eu tocava com Dominguinhos, aí eu fui tocar com a Elba Ramalho na banda dela. E quando eu tocava com a Elba, sempre eu fazia alguns shows com o Gil também, aí de repente eu colocava um sub meu na Elba, né, que é o Meninão, que é o acordeonista dela hoje. Aí eu colocava ele e ia tocar com o Gil, enfim, ficava nessa coisa toda assim, né? E o Gil é um cara que eu toco desde que eu tinha 20 anos de idade, sabe? O primeiro show que eu fiz com ele, eu tava com o Dominguinhos num carro, ia ter show do Dominguinhos no mesmo dia. E eu lembro que eu falei com ele, seu Domingos, poxa, tem um show do senhor nesse dia e tal, e tem um show do Gil também. Será que eu poderia ir tocar com o Gil, o senhor me libera e tal? Ele, com certeza, vai lá, vai ser bom pra você. Gil é uma pessoa super maravilhosa, rasgou elogios e o primeiro show foi com a permissão do seu Domingos, né? Tocar com ele, enfim. E aí eu comecei a tocar com a Elba. Só que eu fazia de tudo, assim, pra estar do lado do Dominguinhos. Eu tocava com a Elba. Se tinha show do Dominguinhos em São Paulo, eu tava com a Elba em Porto Seguro, mas a passagem não ia dar tempo, aí eu ia pro aeroporto mais cedo. Quanto é pra trocar a passagem? Às vezes era o valor do cachê que eu tava fazendo com a Elba. Eu falo, não, vou trocar. Trocava e chegava a tempo pra tocar com o Dominguinhos, enfim. O último show dele eu tava junto com ele lá em Exu. E eu toquei... Eu lembro que em Exu ia ter show um dia antes, ou foi um dia depois, não lembro direito. Ia ter show do Gilberto Gil, da Elba e do Dominguinhos. E eu toquei com os três. E o Dominguinhos fala no show, eu já falei pro Mestinho aqui que ele não precisa mais trabalhar o ano inteiro. Já ganhou o dinheiro do ano aqui, já tocou com o Elba, com o Gil, comigo aqui. Aí ele deu risada e falou, eu fazia muito isso, tocava com ela, ou tocava com a Gal, tocava com o Gil, ele tocou muito com o Gil também. Inclusive naquele álbum Refavela, né? Refazenda. E aí
E aí foi isso. Enfim, eu tocava com o Gil desde novo. E aí eu lembro que eu tava tocando com ela, acho que uns 3 anos já tocando com ela. Aí começou a me dar aquela coisa, aquela tristeza, assim, eu não sabia de onde vinha, o que era. Aí eu lembro que eu pensando, eu falei, pô, já tô 3 anos aqui tocando com a Elba, eu tenho um sonho de ter uma carreira também, quero fazer álbum, quero gravar, tenho minhas composições, e eu não tô conseguindo fazer isso porque eu tô tocando aqui com ela, porque era muitos shows, uma agenda absurda, assim. E aí eu acho, será que tá na hora de eu procurar meu caminho, enfim. Aí pintou uma turnê com Gilberto Gil, Gilberto Sambas. E eu já tinha colocado sub e tal, já tinha ido pra Europa com o Gil também, colocado sub na Elba, e ela já tava meio braba comigo. Poxa, toda vez que pintar uma turnê com o Gil, você vai tocar com o Gil e bota sub aqui. Eu falei, não, mas o menino toca maravilhosamente bem, tá tudo certo. Aí eu voltei da turnê com o Gil da Europa, e a Elba, muito católica, que ela sempre foi, eu fui tocar com o Gil em Jerusalém, né? E eu sabia que ela ia estar brava comigo. Eu já comprei uma aguinha sagrada pra ela. Quando ela veio reclamar comigo, ela, mas você não sei o que. Olha, essa aguinha sagrada aqui, lá de Jerusalém. Ela, ai, que lindo, obrigado. Que maravilhosa. Aí eu queria que vesse. Aí eu falo, Elba, olha, primeira vez que eu fui tocar com o Gil, o Dominguinhos falou pra eu ir. Ele me deu aval, ele sabia que ia ser bom pra mim. Eu poder viajar, eu nunca fui pra Europa na vida. Fazer uma turnê com o Gil na Europa, você sabe, né? É bom pra mim. Mas eu queria que o Dominguinhos estivesse aqui, se ele ia deixar você fazer 13 shows com o Gil na Europa. Ele ia deixar você fazer um só. Eu falei, não, ele ia falar pra eu ir. Enfim, toda aquela conversa. Aí depois, mais na frente, pintou outra turnê com o Gil, que era Gilberto Sambas, é uma turnê dele fazendo homenagem ao João Gilberto. E eu nunca tinha tocado aquela coisa de estar ali tocando bossa nova, acordeão, pra mim era um desafio. Então, sempre que aparecia um desafio, eu dava um jeito de ir, né? Aí eu falei, Elba, primeiro eu falei pro empresário dela, vai ter uma turnê com o Gil ano que vem, já tô preparando o sub aí. Aí chegou, aí eu falei, avisa a Elba, tá? Eu vou falar com ela também. Aí 1 ano antes, não, dá tudo certo. Chegar na época da turnê, vai dar tudo certo. Aí chegou na época da turnê. Quando sempre chegava perto, a bicha é danada. Ela tem aquele ciúme dos músicos dela, né? Aí chegou na época, show com dela lá. Eu falei, ó, vou botar o sub aí, viu? Ela, que não sei o quê, não tô gostando disso. Você tá... Hoje ela dá risada comigo disso. E aí eu sei que ela não gostou nem um pouco lá. Ela falou, eu queria que eu fosse pegar o músico do Gil pra ver se ele ia gostar, não sei o quê. Enfim, foi com uma conversa. Eu lembro que eu e ela discutindo pra caramba pelo mensagem do Facebook, Ela mandava uma mensagem, eu mandava outra. Não é assim, você sabe que eu amo tocar com você. Ela, mas não sei o quê. Bababá. Se for assim, eu não vou aceitar. Eu sei que a gente, no final da conversa, foi eu falando, Elba, te amo pra sempre. Muito. E eu agradeço 1000% de ter vivido tudo isso com você. Mas eu acho que tá na hora de eu seguir meu caminho, não sei o quê e tal. Aí eu saí da banda dela. Foi por eu ter saído da banda dela que eu gravei o meu primeiro álbum, Opinião. Porque eu comecei a ter tempo para fazer mais as coisas. E como eu tava fazendo as turnês com o Gil já, eu cheguei para ele, assim, depois de ter ensaiado um montão, de frente pro espelho, né? Falando, Gil, eu queria te convidar para cantar no meu álbum. Será que o senhor aceita? Se não aceitar, tá tudo bem. Ensaiei pra caramba, mas chegou na hora, foi outra coisa diferente. Aí ele falou, não, com certeza eu participo do seu álbum. E quando que vai ser o lançamento? Já pensou no lançamento? Aí ele foi lá, cantou no meu álbum, no primeiro álbum. Eu fiquei feliz demais. Uma música que eu tinha feito pensando nele, um samba, né? Que se chama Superar. Aí ele cantou daquele jeito, enfim. E aí no dia do lançamento eu tava ensaiando com ele também. Ele falou, eu vou lá no lançamento, lá no Teatro Net Rio e tal. Aí apareceu lá na passagem de som. Ainda pediu desculpa pelo atraso. Desculpa pelo atraso, eu tava no dentista. E cantou comigo. Tem um vídeo maravilhoso desse lançamento, enfim, dele falando de mim, falando, né, do Gonzaga,
né? Toquei com ele drão também, só sanfona e voz, ele cantou maravilhosamente bem. E aí foi aí, gravei meu primeiro álbum e daí, a partir daí não parei. Aí a Elba foi tocar num canto da M em São Paulo, né? Nessa época assim, aí ligou pro dono do canto: tem como você ligar pro mestrinho pra ele me acompanhar nesse show? Aí eu falei: claro que eu vou acompanhar, não tenho nada, eu amo a Elba demais. Aí cheguei lá, eu entendi. Aí ela chegou pra mim e falou: eu já entendi, mas você queria fazer sua carreira, você tava com seu primeiro álbum, tava fazendo os programas de TV. Eu lembro que na época do meu primeiro álbum eu fiz logo Regina Casé, um programa que ela tinha chamado Esquenta. Sim. E porque eu conheci ela num show do Gil, ela gostou, tal, e falou: vou te chamar pro meu programa. E aí comecei a aparecer nas mídias, assim. Aí depois que eu encontrei com a Elba, ela ficou super feliz. E hoje em dia ela me chama pra fazer algumas coisas com ela também. Tipo, ela faz Elba Convida em Trancosa, eu vou lá cantar. Só se não tiver show do Gil, né? Ela te chama. Só se não tiver show do Gil, né? Hoje em dia... Mestre, mas pro Gil você nunca disse, não. Gil, vou o Gil é o seguinte, o Gil, pra mim, assim, ele tá fazendo a última turnê dele, a última grande turnê, e eu tô lá com ele. Eu lembro que eu falei pra ele assim: Gil, eu posso estar no Japão, posso estar em qualquer lugar com a minha carreira, no dia que você me chamar pra vencer, eu sou sanfoneiro, eu venho correndo. E aí eu toquei muitos anos com ele, mesmo paralelo à minha carreira. Sempre que ia ter show do Gil, ele me chamava, eu ia. Inclusive na pandemia, eu tava neurótico na pandemia, assim, tava bem, não queria sair de casa, não queria nem pisar na calçada com medo. Falei, esse negócio desse Covid aí, eu sei lá como é que é isso. Matuto, velho, né? Mas é isso, mas era importante, né? Você ter esses cuidados. E eu tava... Aí eu lembro que pintou a turnê, pintou uma live pra fazer com ele, lá em Araras. Aí, e aí a produtora dele me ligou, aí eu falei: não vou. Tô com medo desse, não quero sair, não quero pegar avião, não vou. Aí eu desliguei assim o telefone. Aí eu lembro que na época eu tava casado, né? Aí eu falei pra minha companheira: já pensou se o Gil me liga? Não, eu não ligaria, eu já falei que não vou. Quando é no outro dia de manhã, meu telefone toca, alô, ele: qual é que é? Que é assim, ele não fala nem tudo bem. Você fala: e aí, Gil, beleza? Ele: qual é que é? Ele só fala isso. Aí tu era brincadeira. Aí eu: Gil? Ele: já conheceu a voz, né? Eu falei: rapaz, eu tô te ligando aqui porque eu queria muito fazer essa live. Se não for você, não vou fazer a live. E eu quero aqui dizer pra você, eu já falei com os produtores aqui, eles vão comprar as 3 poltronas do avião pra você ir sozinho. Não vai ninguém do seu lado, você bota a máscara direitinho, vai dar tudo certo. Aí eu falei: Gil, dizer não pra sua produtora é fácil. Pra você não tem como, né? Jamais eu falaria não. Pode contar comigo, eu vou. Aí eu fiz a live com ele lá e foi tudo maravilhoso. Tá no Spotify isso aí, esse show todinho, eu conversando com ele lá no show também. Muito bom. E aí e essa live foi justamente no dia do aniversário dele. Então a gente comemorou, fez uma festança lá, comemorou o aniversário dele. Eu vi o Steve Wonder ligando pra ele lá, e ligou. Aí ele falando com o Steve. E aí no final da ligação ele: tchau, Steve. Aí eu falei: Gil, o Steve é cego, né? Ele não tá vendo você dando tchau. Aí ele: é mesmo. O bicho tava dando tchau assim: tchau. Mas foi maravilhoso. Eu sei que pro Gil é impossível dizer não. Pra mim você mas pode assim, dizer. O final da turnê, que eu não tava falando, a última turnê dele. Então, todo show eu tô chorando muito, assim, sabe? Ouvindo ele cantando as canções, porque, você sabe, é um fechamento de ciclo, né? Da carreira dele e deu com ele num palco. Porque ano que vem eu já não vou mais estar tocando com ele, já não vou mais tocar com ele, enfim, vou me dedicar 100% à minha carreira. E então é como se fosse uma despedida desses momentos da gente juntos, sabe? Então, pra mim, tá sendo cada show muito emocionante, sabe? Não consigo segurar a emoção, eu choro. Ainda bem que o cantinho que eu fico ali, o câmera não fica muito ali comigo, então não dá para o povo ver muito eu chorando, mas eu me acabo de chorar nesse show. O Gil é de fato
como Dominguinhos. Ele é o que ele faz mesmo, né? A música é realmente um espelho dele. Eu aprendi muito sobre o amor com ele, da forma de ver o amor, né? Aquela coisa, a gente cresce numa cultura que o amor é muito ligado à posse, né? Enfim, e ouvindo as histórias deles, eu percebi o tanto que o amor é potente e a liberdade que ele proporciona é muito gigantesca. Então, eu sou muito feliz em poder conviver com ele e aprender sobre isso. Demais. Eu sei que, como você falou, dizer não ao Gil é impossível. A minha é mais fácil. Mas diga assim agora, você pode tocar uma música pra gente? Posso. Pronto, obrigado. Essa música todo mundo acha que é minha, mas não é. É de um grande compositor chamado Zé Zum, inclusive tocava percussão com Dominguinhos, pandeira, enfim. E eu ouvi essa música num álbum do Dominguinhos dos anos 90. E eu me apaixonei. Chorei, daquelas que eu chorei sem sofrer por amor, né? E aí era em canção. Como eu tocava muito nos forró em São Paulo, falei, se eu tocar uma canção aqui nesse forró, o povo tudo querendo dançar, vão tudo querer me matar, né? Então, vou logo fazer um arranjozinho shot pra ela. E aí eu comecei a tocar ela nos shows em shot e o povo começou a gostar. Aí eu gravei com Dominguinhos, ela foi crescendo. Aí eu regravei de novo num álbum É Tempo Pra Viver. E depois a Mariana ouviu, falou, que música linda, mestrinho, quero gravar também. Aí ela gravou, eu fui lá, toquei minha sanfoninha na gravação dela. E nesse último álbum a gente gravou juntos também. Então é uma música que tá atravessando, já tá num caminho de ser consagrada, se já não for, né? Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar, amor. Eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me deito com ela vou sonhá-la, pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Armo a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Armo a minha rede e vou te balançar. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar, oh meu amor. Eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me deito com ela vou sonhá-la, pois faria
faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Armo a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné, como é que é? E vou te balançar. Obrigado. É bonito demais. Eu vim no caminho hoje, eu vim de comboio, eu vim do trem do Porto, e em dada altura estava no computador ouvindo duas músicas, e aí vazou o som, aí tem uma portuguesa do meu lado. Ela fez, isso é bonito, eu fiz, eu também acho. Aquela surpresa, assim, uma sanfona e tal. Mas, por acaso, eu estava ouvindo o disco que saiu recentemente, né? Para quem não sabe, a maior parte das pessoas já sabe que é um disco tão especial, tão bonito, tão esplendoroso, que tem um trocadilho com Dominguinho, né? Com Dominguinhos. Sim. E eu vim ouvindo esse disco e eu queria que você falasse um pouco sobre ele, mestre. É um disco que tem recente, tem 2 semanas, talvez, lançado, né? Sim. E conseguiu, quer dizer, uniu você, o João Gomes, que é um pernambucano, e um paulistano, né? O JP, cantando forró, que eu achei impressionante. Eu nunca imaginaria o JP cantando forró. Como ficou bonito aquilo? Como é que bonito, foi? Né? Tá esplendoroso o disco. Então eu queria saber como é que foi esse projeto e como é que deu tão certo, assim. De fato, eu não imaginaria, mas ficou muito bonito. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Dominguinho, né? É um projeto que vem dando muita felicidade pra gente, surpreendendo a gente, né? Que as pessoas estão ouvindo bastante. Esse projeto, assim, surgiu da amizade, né? Eu acho que eu tenho uma amizade com o João muito genuína, sabe? A gente se encontrou através da música, mas ao mesmo tempo a gente mal falava da música, enfim. A gente estava num lugar muito, muito gostoso, assim, que mal falava da música, mal falava de fama, essas coisas. A gente tava ali igual 2 moleques ali, se divertindo, enfim, falando de muitas coisas. E João é uma pessoa que eu admiro muito, assim, como ser humano, né? Ele trata bem todo mundo, tem uma humildade. Eu me identifico muito, né, com a história dele. E, enfim, dessa amizade a gente foi lá para Miami, lá que ele conheceu o JP, gostou muito do Jota, e o Jota sensacional, sempre também humilde, gente boa. O João até conta que achava que o JP era gringo. Quem é esse gringo aí? O cara estiloso, hein? Enfim. Então, e aí depois que eu tava vindo embora de Miami, a gente trocando ideia e tal, ele falou, JP, gente boa. Eu falei, é gente boa demais, você tem que conhecer. Porque o JP eu já conheço de muitos anos. Antes de qualquer coisa, assim, sabe? De ele despontar, ele já como artista, a gente se encontrou em festas. A gente jogava futebol toda segunda-feira lá em São Paulo. Futebol dos músicos, a gente estava sempre junto na resenha lá. E aí eu falei pro João, gente boa demais, poxa, você tem que conhecer ele, vocês têm que trocar uma figurinha aí, porque realmente são 2 grandes artistas e acho que vocês vão gostar muito de se conhecer mais, né? Já tinham se conhecido lá em Miami, enfim. E aí eu fui num bloquinho em São Paulo, na Sumaré, que era João Gomes, Tarcísio do acordeão e Vitor Fernandes, se eu não me engano. Aí o João me chamou, eu fui lá, curti um bloquinho, né?
num trio lá, enfim. E aí eu tava no camarim, falando com o Tarcísio, que é muito meu amigo também, aí eu falei, tem uma música aqui que eu acho que é a cara do João, fiz pensando nele, ó. Aí eu toquei assim, aí ele, chama o João aí agora. O João tava em algum lugar assim, acho que tava passando som, aí veio no camarim, canta aí, mestrinho, eu cantei a música pra ele. Aí ele, poxa vida, pai, é a minha cara essa música, não sei o quê, que legal, né? Beleza. Passou, curtimos um bloquinho, fui tocar de noite. E aí eu tô em casa 2 da madrugada, eu sou corujinha, né? Eu durmo tarde. Essa coisa de você... Eu não consigo muito separar essa coisa de dormir. Quando eu não faço show, eu sempre tô ligado à noite. Aí, 2 da manhã, meu telefone tocando. Eu falei, eita, o João me ligando. Ele, e aí, bicho? Aquela sua música ficou na minha cabeça, não tô parando de pensar. E eu tive uma ideia aqui. Queria muito fazer algo com você e com o JP. Você topa? Falei, oxi, é pra ontem, meu filho. Bora. Na hora. Vai ser um prazer, pô. JP eu amo demais. Você também. Então, bom, pra mim vai ser uma honra fazer isso. Como é que vai fazer? Qual vai ser o repertório? Qual que a gente vai se programar? Ele, o repertório a gente vai ver. Aí eu falei, vamos ensaiar, montar os arranjos. Ele, não, sem ensaio. Dia 26 você tá livre? Aí eu falei, eu só tô livre dia 26 mesmo. Eu só tinha dia 26, juro pra vocês. Eu tava, tipo, numa correria absurda, show com o Gil, meus shows. Aí eu falei, dia 26, ele... Beleza, tem um lugar em Olinda que é maravilhoso, sei o quê. Vamos se encontrar dia 26 lá. E até lá a gente vai trocando figurinhas. Aí a gente decidiu, assim, no repertório, gravar 6 músicas. 5, acho que foi 5 ou 6. Aí a gente botou no grupo lá. Falei, beleza, eu vou ouvir, vou ficar ouvindo aqui. E eu na correria, sem tempo de ouvir, aí eu ouvi um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu falei... Não sei como é que vai ser esse projeto. A gente, nem eu, nem ele, nem JP sabia como que ia ser. O projeto se desenvolveu no dia mesmo. Beleza, eu vou ouvir um pouquinho aqui, tá? E eu, como eu tenho muita facilidade com o ouvido para aprender harmonias, enfim, as coisas, eu ouvia... Aí eu fico me apegando muito nisso, né? Então eu ouço uma vez na vida e não ouço mais. Porque eu falo, eu ouvi aqui... beleza, já aprendi. Agora tenho tantas coisas para fazer, beleza. Aí eu sei que eu fiz o primeiro show com o Gil dessa turnê na Fonte Nova, lá em Salvador. E um dia depois era um encontro com o João já. E aí eu saí do show, eu cheguei no hotel, era quase 1 da manhã, e eu tinha que estar 4 horas da manhã no aeroporto para pegar um voo que ia para São Paulo para depois vir para Recife. Uma loucura, um cansaço danado. Aí cheguei em Recife tipo 12h40. Saí 4 horas da manhã de Salvador para chegar 12h40 em Recife, um lugar tão pertinho, né? Eles fazem essas malhas aéreas horríveis. Aí cheguei no aeroporto de Recife, fui direto para Olinda. O João já estava lá, trocando de roupa, já se preparando para fazer a gravação. Eu já cheguei direto. Aí encontrei João, encontrei JP, foi aquele abraço. E aí o João, vai lá trocar de roupa pra gente gravar. Beleza, já troquei de roupa. Aí o que é que a gente vai fazer? Aquelas 5 músicas. Aí na hora de gravar, aí o cara falou, olha, tá aqui o seu microfone, tá aqui o microfone do JP e do João. Eu falei, a gente vai cantar também as músicas? Aí ele, é. Aí eu, eita porra, eu não aprendi as letras, não. Eu não aprendi, não. Aí eu falei, bicho, vamos gravar daqui a quanto tempo? Daqui a meia hora começa as gravações, 40 minutos. Eu peguei o celular e fiquei ouvindo os refrões das músicas. Tá a letra assim e tal, eu prendendo as melodias na hora da música. E eu cheguei pro cara e falei, dá pra botar uma televisãozinha com as letras ali na frente, não? Aí o cara, tá, claro, aí botou um TPzinho ali. Eu e JP, os dois, aprendendo as coisas na hora, as letras, tudo das músicas. As que não eram nossas, né? E aí, beleza, vamos gravar. Tanto vocês verem lá, o João canta a música e chega no refrão, eu canto também. Porque eu aprendi mais os refrões, né? E aí a gente foi gravando, aí tinha música que me dava um branco na hora, eu confiando, né? No que eu aprendi as músicas rápido. Sim, eu aprendia rápido, mas minha memória é péssima. Então, eu aprendo a música hoje, se amanhã eu não tocar ela de novo, eu esqueço. Aí na hora eu esqueci uma introdução da música do João. E eu, pra não falar pra eles, eu vou inventar um aqui na hora. Aí que é o Matt Block nele, que tem uma introdução que é... Tarara,
Aí eu não sabia, não lembrei dessa introdução. Na hora eu lembrei só do refrão da música, então eu já meti uma introdução. Que tinha a ver com a música, né? Uhum. Aí eu fiz essa, eu falei, João, eu não lembrei da original, não. Eu fiz essa aqui. Ele falou, melhor ainda. E enfim, fomos gravando. Aí chegou na quinta música, que era, acho que é a última, a gente terminou de gravar e tava de dia ainda, tinha um monte de coisa, um monte de horas ainda sobrando. Aí o João olhou pra mim e falou, pronto. Aí eu falei, já acabamos, né, João? Ele, e essa aqui, bicho? Uma música que a gente que eu nunca tinha ouvido. Essa aqui é linda, né? Aí eu, bota aí, vamos ouvir, aí vamos gravar. Aí terminava ele, tem essa também. Aí o Jota, eu gosto dessa. Aí eu falei, eu também gosto dessa. Eu sei que a gente foi terminar de noite, com a chuva caindo, e quando a gente foi ver, tinha 12 músicas. E aí saiu o álbum. Aí depois que a gente gravou, a gente não tinha nome ainda do álbum, nada. Gravou e aí, beleza, ficamos tendo reuniões para decidir o nome. Aí chegamos num dominguinho, porque a gente gravou num domingo. Começamos a gravar no domingo, à tarde de domingo. Aí eles pensam, pô, a tarde de um dominguinho, aqui a tarde de um dominguinho maravilhoso, ao mesmo tempo faz alusão ao mestre Dominguinhos, que tem muita influência do mestrinho com Dominguinhos, enfim. Bota Dominguinho e bota um solzinho lá, bem bonitinho, não sei o quê, pra dizer que é uma tarde de um dominguinho. Eu falei, beleza, vamos nessa. Tá falado. E aí saiu esse álbum aí, né, que a gente fez pela amizade. Foi uma das coisas mais rápidas que eu já fiz na minha vida. João me ligou num dia, em menos de um mês eu já tava gravando, menos de um mês já tava lançado o álbum. Eu falei, nunca fiz um negócio tão rápido, né? Geralmente eu paro, penso, estratégia, não sei o que. Ele falou, não, vamos botar aí. E foi lindo. A repercussão desse álbum, assim, tá grandiosa. Muitas pessoas escutando. Não só as pessoas, mas eu tô ouvindo todo dia esse álbum. O João também tá ouvindo. Acho que é o álbum que mais eu tô ouvindo de carreira, assim, porque geralmente você faz um processo de um álbum, aí vai gravando as músicas, quando termina, que lança pras pessoas, você já tá enjoado de ouvir o álbum, e você é a pessoa que não escuta. Eu nunca escutei um álbum tanto como eu tô ouvindo esse, porque eu acho que a simplicidade do álbum, enfim, tá brejeiro, tá de um jeito que aí eu ouço e me transporto pro dia que eu gravei, me transporto pros momentos que eu tenho com eles, sabe? Então eu tô ouvindo de verdade, todo dia. Eu vim pra cá, pra FINAC, dentro do Uber, falei à mulher, bota esse álbum aí. A mulher botou. Também. Muita gente aqui também, né? E aí eu cheguei aqui, tava tocando nas caixas aqui o álbum, e aí eu fiquei reparando. Aí uma hora ele fala, ó, o sino da igreja, aí eu fico, caramba, que massa que o sino tocou nesse dia, foi tão bom, não sei o quê. Aí eu ouço a introdução, falei, olha, essa introdução eu inventei nesse dia. E eu fico vivendo o álbum intensamente, todos os dias. Então, pra mim, uma honra estar junto com o João Gomes, uma honra estar junto com o JP, duas pessoas assim, maravilhosas, sabe? No tete a tete mesmo ali, são pessoas verdadeiras que conversam olhando no olho da pessoa, sabe? E tá ali 100%. Então, eu admiro pessoas assim, porque não adianta se deslumbrar com a fama e chegar, achar que isso é tudo na vida, porque não é. Eu acho que tudo na vida é você ter um momento verdadeiro com o próximo, com outra pessoa que tá ali do lado. Eu acho muito importante, né? Porque o resto é passageiro. E, mestrinho, por falar em momento verdadeiro, obrigado por esse momento verdadeiro você, conosco. Obrigado vocês por estarem aqui. Uma honra poder falar aqui um pouquinho. Nunca me imaginei vir numa FENAC dar uma entrevista em Lisboa, na Europa. Olha, todo matuto tá lá no Nordeste, lá, nunca imagina sair da sua terra para rodar o mundo, e eu fico muito feliz por estar fazendo isso, porque não só, né, falando sério, assim, pensando na música. Minha maior missão, assim, desde pequeno, foi o que eu já falei muito isso para os meus amigos, que foi quando eu vi meu pai tocando e uma pessoa assistindo ele, e, tipo, um sorriso gigante, se emocionando. Aí eu falei, caraca, essa tal dessa música é poderosa mesmo, olha isso. A pessoa... Eu fiquei muito feliz de ver a felicidade da pessoa. Então, se eu posso causar isso tocando, cantando, causar isso nas pessoas,
para isso que eu tô aqui nesse mundo, sabe? Primordial para mim poder ver alguém feliz, alguém chegar para mim e falar, olha, tava passando um momento difícil, mas quando eu ouvi sua música, eu tive um discernimento, resolvi da melhor maneira, enfim, emociona muito. Então, acho para mim é o que mais importa, mais que tudo. Então, mestrinho, super obrigado por essa conversa aqui na FENAC. Obrigado a todo mundo que veio também, né? Começo de semana, tá todo mundo aqui, então. Obrigadíssimo. E é claro, eu queria te pedir agora a outra pra gente se despedir com uma música. Se for desse disco novo, melhor ainda, né? Eu vou tocar a música que é a pioneira, né? Eu acho que é a música que eu toquei num bloquinho lá, num trio elétrico, que eu falei, eu fiz pensando em você, João. E aí ele ficou com isso na cabeça e a partir disso veio a ideia de fazer esse álbum, da gente se juntar. Que ela tá no álbum também, que é essa aqui. É uma música minha. Sorriso de lado, olhar feiticeiro, na boca um batom bem vermelho, trança no cabelo, no espelho é tão charmosa. Eu tô derretido por essa morena, maluco eu tô preso nessa cena. É um desmantelo, que pena não me deu bola. Ou tá fingindo que não tá querendo, jogando todo o seu veneno, e eu aqui me derretendo de vontade, louco pra te dar um beijo na boca, um chamego, um dengo te deixar louca, pra quando ficarmos distantes da saudade. Oh, flor, deixa eu ser o seu amor. Oh, flor, deixa eu ser o seu amor. Sorriso de lado, olha feiticeiro, na boca um batom bem vermelho, trançando o cabelo no espelho é tão charmosa. Eu tô derretido por essa morena, maluco eu tô preso nessa cena. É um desmantelo, que pena não me deu bola. Ou tá fingindo que não tá querendo, jogando todo o seu veneno, e eu aqui me derretendo de vontade, louco pra te dar um beijo na boca, um chamego, um dengo te deixar louca, pra quando ficarmos distantes da saudade. Oh, flor, deixa eu ser o seu amor. Deixa eu ser o seu amor. Obrigado, gente. Obrigado, Ivan, meu irmão.